Olá, você está na Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a oração da manhã. Liturgia das horas do Apocalipse, nós estamos começando muito bem o nosso dia com a Laudes. Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Então, vamos começar as nossas orações em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna, por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha, sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Adoração à Sagrada Face. Que Jesus seja bendito. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus, na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus, na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos. Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos. Abençoada seja a Sagrada Face na transfiguração no Tabor. Abençoada seja a Sagrada Face na transfiguração do Tabor. Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado. Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado. Bendita seja a Sagrada Face no suor de sua agonia. Bendita seja a Sagrada Face no suor de sua agonia. Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão. Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão. Bendita seja a Sagrada Face nas tristezas da morte. Bendita seja a Sagrada Face nas tristezas da morte. Bendita seja a Sagrada Face no brilho da ressurreição. Bendita seja a Sagrada Face no brilho da ressurreição. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. Novena perpétua do Sagrado Coração. Meu Sagrado Coração de Jesus, minha confiança e esperança, vós sabeis de tudo, ó Pai e Senhor do Universo. Vós sois o Rei dos Reis, vós que fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar. Vós que vedes minhas angústias, minhas lágrimas, bem sabeis, divino coração de Jesus, como preciso alcançar de vós esta graça. Peça as graças que você precisa do Senhor, com muita fé e muita confiança em Jesus.
A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver. Só de vós espero com fé e confiança. Fazei, Sagrado Coração de Jesus, que antes de terminar esta conversa, dentro de 9 dias, alcance essa tão linda graça. Iluminai meus passos, Sagrado Coração de Jesus, assim como esta vela está iluminando e testemunhando a nossa conversa. Sagrado Coração de Jesus, tenho total confiança em vós, e cada dia que passa aumenta a minha fé e meu amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Consagração, renovação diária. Eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir, levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha Mãe e Senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Invitatório. Abri, Senhor, meus lábios para bem dizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício, e mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Salmo 94. Vinde, alegremo-nos no Senhor, cantemos a honra de Deus, Salvador nosso. Celebremos seus louvores e cantemos cânticos para a sua glória, porque o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, que é sobre todos os deuses.
Na sua mão está a terra em toda a sua extensão, e a ele pertencem os altos montes, porque seu é o mar e ele mesmo o fez, e as suas mãos foram as que formaram a seca terra. Vinde, adoremo-lo, prostremos e choremos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o Senhor nosso Deus e nós seu povo, que ele sustenta nas suas pastagens, as suas ovelhas que ele conduz pela sua mão. Ouçam hoje a sua voz. Não endureçais o vosso coração, como aconteceu no tempo da murmuração, que despertou a minha ira, e no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me provocaram, apesar de terem sido testemunhas das minhas obras. 40 anos estive irado contra esta gente, e dizia: o coração deste povo anda sempre extraviado, eles não conheceram os meus caminhos. E por isso jurei que eles não entrariam no descanso prometido. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Hoje é dia 27 de maio, dia de São Beda. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó noite, ó treva, ó nuvens, não mais fiqueis aqui. Já surge a doce aurora, o Cristo vem partir. Partiu-se o véu da terra, rompido por um raio. As coisas tomam cores, já voltam do desmaio. A ti só suplicamos, em nosso pranto ou choro. Escuta, ó Cristo, a prece, atende o nosso coro. Aos fogos da vaidade o teu clarão desfaz. Estrela da manhã, quão doce é a tua paz. A glória seja ao Pai e ao Filho seu também, ao Espírito igualmente, agora e sempre. Amém. Antífona. A ira de Deus se levantou contra eles. Salmo 77, versículos 23 a 32. E ele mandou as nuvens que estavam por cima deles e abriu as portas do céu, e fez cair o maná com uma chuva para lhes servir de sustento, e deu-lhes o pão do céu. Então comeu o homem o pão dos anjos que ele lhes mandou em abundância para se sustentarem. Ele mudou no ar o vento do meio-dia e substituiu-lhe pelo seu poder o vento do poente, e fez chover sobre eles tantas carnes como há de pó na terra, e um tão grande número de aves como há de areias no mar. E essas aves caíram no meio do seu acampamento e ao redor das suas tendas, e eles comeram delas e ficaram plenamente satisfeitos. Deus lhes concedeu o que eles desejavam, e eles não ficaram frustrados nos seus desejos. Ainda esses manjares estavam nas suas bocas, quando a ira de Deus se levantou contra eles, e ele matou dentre eles os mais gordos, e fez cair os que eram como a flor de Israel. Depois de tudo isso, eles não deixaram ainda de pecar, e eles não deram crédito às suas maravilhas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. A ira de Deus se levantou contra eles. Meus irmãos e minhas irmãs, essa gente estava no deserto, blasfemou contra Deus, reclamou, murmurou, se revoltou contra o Senhor. E o Senhor então lhes deu de comer, mostrou a eles o seu poder. Só que na sequência matou vários deles. A ira do Senhor caiu sobre eles, a justiça veio e muitos deles foram eliminados da face da terra. Meus irmãos e minhas irmãs, quanto o Senhor não nos dá todos os dias, você já parou para pensar? Quantas graças o Senhor te dá todos os dias e a gente nem para ver e nem para agradecer? Quanta proteção, quantas graças, tudo que nós temos é o Senhor que nos deu. Lembra, você nasceu, você nem roupa não tinha. Todos nós nascemos pelados. Não tínhamos nem ao menos uma roupa quando morrermos. Se formos aí enterrados, iremos com uma roupa do mundo, mas quando viemos, nem isso. Não tínhamos nada. E agora, olha só quanto você já não tem. Veja quantas pessoas por aí têm muito, muito menos que você, porque a gente é acostumado a ver só os que têm mais. Então veja os que têm menos. E é uma multidão de gente, são milhões de pessoas que têm muito menos. Então olha as graças que o Senhor já te deu. E eu estou falando só da parte material. Imagina a parte espiritual, você aqui com a gente, ouvindo a palavra do Senhor logo cedo, ouvindo a palavra de Deus o dia todo, estudando a palavra do Senhor, sendo trazido para essa igreja doméstica, sendo
sendo trazido pelo Senhor para a verdadeira igreja católica, apostólica, romana de 2000 anos, a paróquia Sagrada Face de Tours, a igreja doméstica, a igreja do fim dos tempos. No fim dos tempos é isso, a igreja nas casas, e o Senhor escolhendo você, chamando você. Tem graça maior que o seu nome está no livro da vida do Cordeiro? Não tem. Sem merecimento nosso nenhum, então vamos fazer por merecer, mas vamos começar agradecendo. Agradecendo porque acordamos, agradecendo porque o Senhor já nos deu tanto, agradecendo porque o Senhor nos chamou sem merecimento nosso nenhum, não é por mérito de ninguém aqui, é porque o Senhor chamou você, porque te ama e quer você junto com Ele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, dessa forma temos muito a agradecer todos os dias. E mesmo na tribulação a gente tem que agradecer, porque é aí que a nossa fé se fortifica, é aí que nós vemos mais ainda o poder de Deus, é aí que nós perseveramos mais ainda na fé. Se a nossa vida fosse tudo bem, tudo legal, assim linear, talvez a gente nem pensasse no Senhor. Talvez a gente nem se lembrasse do Senhor. Está tudo tão bem, por que eu vou pensar em Deus? Tem gente que só pensa no Senhor quando precisa de alguma coisa, quando as coisas não vão bem. O Senhor é maravilhoso, por isso Jesus diz: em tudo dá graças a Deus, em tudo agradeça a Deus. Agradeça porque o Senhor é santo, é maravilhoso e cuida de você. Cuida de você, é o nosso Pai do céu que cuida de você. Para quê? Para que você esteja com Ele no final desses tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Leitura do terceiro livro de Reis, capítulo 21, versículos 16 a 29. Acabe, tendo ouvido que Nabote era morto, ia para a vinha de Nabote de Jezrael para se apossar dela. A este tempo dirigiu o Senhor a sua palavra a Elias tesbita e lhe disse: vai encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria, porque Isaí vai ele à vinha de Nabote para se fazer senhor dela. E tu lhe falarás nesses termos: eis aqui o que diz o Senhor, tu o mataste e em cima te apossaste do que era seu. Neste mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão eles também o teu sangue. E Acabe disse a Elias: em que achaste tu que eu fosse teu inimigo? Elias lhe respondeu: eu achei em tu seres vendido para fazeres o mal aos olhos do Senhor. Eis aí farei eu cair o mal sobre ti, e te arrancarei a ti e a tua posteridade de cima da terra, e eu matarei na casa de Acabe desde o primeiro até o último de Israel. E eu darei a tua casa como casa de Jeroboão, filho de Nabate, e como a casa de Baasá, filho de Aía, porque as tuas ações me provocaram a ira e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel pronunciou o Senhor esta sentença: os cães comerão a Jezabel no campo de Jezreel. Se Acabe morrer na cidade, comê-lo-ão os cães, e se morrer no campo, comê-lo-ão as aves do céu. Acabe, pois, não teve semelhante maldade como quem fora vendido para fazer o mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitou. E ele se tornou tão abominável que seguia os ídolos dos amorreus que o Senhor tinha exterminado à entrada dos filhos de Israel. Acabe, tendo ouvido essas palavras, rasgou seus vestidos, cobriu sua carne de cilício, jejuou e dormiu com o saco, e andou de cabeça baixa. E então dirigiu o Senhor a sua palavra a Elias tesbita e lhe disse: não viste Acabe humilhado diante de mim? Pois porque ele se humilhou por minha causa, não farei eu cair o mal enquanto ele viver. Mas em tempo de seu filho faloei cair sobre sua casa. Palavra do Senhor, graças a Deus. É um perigo imenso ir pela cabeça das pessoas, e como é fácil, como as mulheres têm esse poder de levar as pessoas para a religião, e infelizmente muitas usam isso para levar para a seita. Por que não trazem para a igreja verdadeira seus maridos, seus companheiros, seus namorados e noivos? A maioria prefere levar para seitas. E olha só o que acontece aqui com Acabe. A mulher dele o levou justamente para a seita do Baal. Meus irmãos e minhas irmãs, eu digo para vocês que isso não livra a cara do Acabe de forma nenhuma. Ele foi pela cabeça da esposa. Bom, foi a minha esposa que me levou na conversa. O pecado é dele mesmo. Ela tem o pecado dela, mas ele também tem o pecado dele, porque afinal ele escutou a voz da esposa, foi pela conversa dela e foi adorar deuses pagãos. Então ele é tão culpado quanto ela. Se torna abominável diante de Deus. Porque, claro, uma pessoa que está adorando o demônio não pode fazer obras boas. Isso daí é batata. Isso aí é certíssimo. Pode até disfarçar. Tem uma turma na internet aí que disfarça muito bem, mas não quer dizer que são obras boas. Faz ali alguma coisinha para a galera ver, aplaudir, mas na verdade está comendo pelas beiradas, como se falava antigamente.
Então, meus irmãos e minhas irmãs, o pecado é todo dele. Porém, mesmo isso, mesmo esse grande pecado, os grandes pecados que ele está cometendo, como ele se humilhou diante de Deus, se arrependeu e se humilhou e se colocou ali com o cilício, vestido de saco, dormindo de saco, o Senhor ainda assim, ainda deu mais uma chance para ele. Olha só. A importância do nosso arrependimento, de nos humilharmos diante do Senhor, porque afinal nós erramos e quando nós erramos e pecamos, é isso que nós temos que fazer, nos arrepender, pedir perdão, se humilhar diante do Senhor e quanto mais grave o nosso pecado, maior a humilhação. Então, aqui o pecados imensos, esse acaba, e tem pecado que não acaba mais. Mesmo assim, a descendência dele será tirada aí do trono de Israel. E é isso que nós temos que ter em mente, meus irmãos e minhas irmãs, sejamos fiéis ao Senhor. Sejamos fiéis ao Senhor que nos deu muito, nos chamou para ser verdadeira igreja. Entenda, de nós não é tolerado nenhuma infidelidade, porque o Senhor nos chamou sem merecimento nosso, nos capacitou, nos colocou no livro da vida, o nosso nome está no livro da vida do Cordeiro, descrito no livro do Apocalipse de São João Evangelista, e ainda por cima nos entregou o seu maior tesouro, a Santa Igreja, nas nossas mãos. De nós não é aceito nenhuma infidelidade. A nós muito foi dado, mais ainda será cobrado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E glória a Deus que nos deu tanto quando a gente, na verdade, não merecia. Antífona do cântico evangélico, bendito seja o Senhor Deus de Israel. Cântico evangélico Benedictus. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e fez a redenção de seu povo, e porque nos suscitou um Salvador poderoso na casa de seu servo Davi, segundo o que ele tinha prometido pela boca dos seus santos profetas, que viveram nos séculos passados, que nos havia de livrar de nossos inimigos e das mãos de todos que nos tivessem ódio, para exercitar a sua misericórdia a favor de nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto, segundo o juramento que ele fez a nosso pai Abraão, de que ele nos faria esta graça, para que, livres das mãos de nossos inimigos, o sirvamos sem temor, em santidade e justiça diante dele, por todos os dias da nossa vida. E tu, menino, tu serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar a seu povo o conhecimento da salvação, e para que receba o perdão de seus pecados, pela profunda misericórdia do nosso Deus, com que lá do alto nos enviou a visita deste sol nascente, para iluminar os que vivem assentados nas trevas e na sombra da morte, e para dirigir os nossos passos no caminho da paz. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Preces. Oremos, irmãos e irmãs, pedindo as graças que nós precisamos do Senhor e digamos: Senhor, escutai a nossa prece. Por todos que nos pedem orações e por todas as intenções das caixinhas de oração, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas intenções da família Sagrada Face, pelas intenções de todos que estão rezando agora conosco e dos que rezarão mais tarde, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos que ajudam a paróquia Sagrada Face de Tours, por todos que rezam por nós e por todos que nos ajudam materialmente, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos aqueles que nós somos obrigados a rezar, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas almas do purgatório e pela conversão dos pecadores, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela nossa paróquia, para que não caia nas mãos do anticristo, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos desempregados, pelos que estão doentes nos hospitais, pelos que estão doentes em casa, pelos que faleceram hoje, e para consolo daqueles que ficaram, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Coloque suas intenções de oração aos pés de nosso Senhor.
Todos. Senhor, escutai a nossa prece pelos católicos perseguidos no Brasil e no mundo em razão da sua fé e pelo fim da situação de pandemia, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo fim da situação de guerra e para que o demônio não crave suas garras nas nossas crianças, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que não caia sobre nós nem a fome nem a peste, e para que o Senhor abrevie o tempo da prova, voltando o quanto antes, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela nossa cura física e espiritual e pela nossa conversão, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, abençoe esse dia que começa. Livrai-nos das ciladas do maligno e protegei-nos dos nossos inimigos. Possam nossos trabalhos vos agradar e o dia transcorrer em paz sob o manto protetor de Nossa Senhora. Queremos oferecer as dores e as boas ações deste dia ao Senhor, pelas mãos da Virgem Maria, para as almas do purgatório e para a conversão dos pecadores. E faço a intenção de receber todas as indulgências que me forem concedidas hoje para você ou uma alma do purgatório. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Tudo bem, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então a oração da manhã. Agora às 7 horas da manhã tem o terço das 7 horas. Depois ao meio-dia, oração do meio-dia. 10 para as 3, o terço da misericórdia. 18 horas, estamos de volta ao vivo com você. Obrigado por estarem conosco. Um bom e santo dia a todos vocês. Rezem por nós, nós rezamos por vocês. Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.